É impressionante como que os maiores escândalos, os mais perigosos para o PT, para a esquerda e para o Lula são justamente os escândalos que a imprensa finge que não existem. E a imprensa agora está fazendo um esforço fenomenal para fingir que não aconteceu um escândalo da denúncia da delação do ex-chefe de inteligência do Hugo Chávez, Carvajal, El Pollo, como é conhecido, de como o PT e o Lula receberam dinheiro de corrupção durante as suas campanhas da Venezuela para cá e até do narcotráfico. Tem uma jornalista no Brasil, que é a Lisa Robson, que investiga essa situação, que entendeu a gravidade disso e já investiga esta denúncia, né, do Carvajal desde antes dele ser transferido para os Estados Unidos, quando ele ainda estava na Espanha. A Elisa Robson é uma jornalista investigativa que foi a primeira a falar sobre isso. Inclusive, num podcast que eu tinha há 3 anos atrás, ela foi lá, participou, falou tudo e a imprensa rotulou como fake news. Pois agora que saíram esses novos documentos, e também na imprensa latino-americana, menos da brasileira, mas na imprensa latino-americana que saiu sobre essa denúncia, ela participou de uma live com a Ludmila Lins Grillo, que todo mundo conhece, que é uma juíza brasileira que está exilada no Brasil, nos Estados Unidos, justamente porque ela denunciou os crimes do Alexandre de Moraes e do STF. Mas só escuta isso daqui para você entender a gravidade e por que a imprensa está se esforçando tanto para colocar isso em silêncio. Agora tivemos a notícia de que ele decidiu apresentar documentos e provas de que a PDVSA financiou PDVSA é meio que a Petrobras, é a estatal petrolífera da Venezuela, tá? Legalmente a campanha de Lula no Brasil. Eles me autorizaram a conversar diretamente com o Carvajal, por meio eletrônico. Então, nós começamos a nossa conversa por meio eletrônico. Obviamente que toda a conversa, a única condição é que ela estava sendo monitorada pelo governo americano. Eu fiquei muito feliz porque, para mim, é uma segurança, né? Mostra ali, é bom que eles acompanhem toda a minha conversa, as minhas perguntas com ele, porque justamente me sinto bem, né, em saber que eu não preciso me defender, que eu estou fazendo uma coisa correta e às claras, porque eles mesmos estão acompanhando. Então, cada pergunta e cada resposta dele nessa conversa que eu tive agora diretamente com ele, que para mim já foi, como você disse, subir um degrau. Isso foi muito importante, tanto para mim como jornalista, poder conversar direto com a fonte, sem intermediários, quanto para esse papel de investigação que a gente está fazendo, que é mais interessante ainda. E aí nós começamos a nossa conversa. Primeira boa surpresa que eu tive foi que ele começou a conversa falando que era um prazer voltar a conversar comigo, que ele lembra-se de tudo o que foi naquele episódio lá de Madrid, né, de 2022, e que ele estava muito interessado em colaborar agora com essa minha nova investida, né, para que pudéssemos obter mais informações. Então, iniciou de uma forma bastante aberto e bastante interessado. Uma das coisas que me chamou mais a atenção foi que ele estava muito bem informado. Até falei isso lá no canal do Rafael Fontana. Ele estava muito bem informado e ele sabe tudo o que está acontecendo no Brasil, absolutamente tudo. Ele acompanha todas as informações e principalmente toda a pressão que está acontecendo em relação ao secretário Marco Rubio e também Alexandre de Moraes. Então, ele sabia... Poderia dizer para a gente mais ou menos a visão dele sobre isso que está acontecendo no Brasil? Sim, eu perguntei, né, foi aprofundando a conversa e eu queria entender também essa percepção dele, né, o que ele estava achando. E ele continua, ele insiste, né, que Lula é um criminoso como Nicolás Maduro. Vocês ouviram essa parte? Vamos voltar aqui só um pouquinho. O que o Carvajal falou do Lula? É um criminoso como Nicolás Maduro. Ele insiste, né, que Lula é um criminoso como Nicolás Maduro. Esse aí, que falou que o Lula é um criminoso como Nicolás Maduro, é o Carvajal, que está condenado a 20 anos de prisão por narcotráfico, narcoterrorismo. Era o braço direito do Hugo Chávez e foi responsável por mandar dinheiro de corrupção da Venezuela para partidos e líderes de esquerda e da extrema esquerda na América Latina. A Venezuela, através da corrupção e do narcotráfico, ajudou a eleger os principais nomes da esquerda na América Latina. Dentre os nomes estão Lula, Kirchner, tá lá Gustavo Petro, vários outros, né, Evo Morales. Mas
ele fala que Lula é tão criminoso quanto Maduro. E tem uma coisa, ele tem provas. Ele diz que tudo que ele tá falando ele consegue provar. Você imagina uma coisa dessa, cara? Se fosse com Bolsonaro um negócio desse, o Brasil tinha a imprensa brasileira tinha parado, tá? Com Lula, nada. Jornal Nacional não fala nada. Fantástico, não fala nada. Eu não vi uma matéria no Estadão nem na Folha de São Paulo. Só que o cara tá na justiça, tá preso nos Estados Unidos e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está tendo acesso a essas informações e vão usar isso para mais sanções contra o Lula. Agora você imagina uma Magnitsky contra o Lula. Cara, esse povo não tá entendendo. Todos os crimes dessa facção criminosa chamada PT virão à tona e eles serão responsabilizados por tudo que eles fizeram. Não pela justiça brasileira, infelizmente. Quem sabe um dia, né? Por enquanto, vai ser pela justiça dos Estados Unidos. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.